Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje estou aqui para dar continuidade ao assunto que se chama Deus falando sobre si mesmo para que você possa conhecer. E hoje, para que você conheça mesmo, de fato e de verdade, um pouco mais sobre o Deus vivo e verdadeiro, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Esse texto vai mostrar algumas coisas que foram faladas a respeito do Deus vivo, para que você o possa conhecer através do que ele faz. Então, tudo isso tem o objetivo de fazer com que você conheça o Deus vivo e verdadeiro, aquele que te criou, porque ele é o seu Criador. Ele é aquele que te dá vida, respiração e tudo mais. Então, você tem que se aprofundar nesse conhecimento. Você tem que se inteirar de Deus. Você tem que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Você tem que fazer isso, porque isso é bom para a sua vida. Isso vai trazer para você algo que você nunca mais vai perder. E isso vai fazer com que você possa ganhar muito mais coisas do que você possa perder. Então, é importante que você tenha em si essa vontade espontânea de querer conhecer a Deus, porque conhecer a Deus constitui a glória do homem, a glória da sua vida, a glória da minha vida. Isso é importante. Então, todas as pessoas que estão nesse mundo hoje têm que começar a conhecer o Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, porque Ele é aquele que nos criou e Ele pode ser o nosso Deus e Pai se cada pessoa crer em Cristo Jesus. Assim, o próprio Cristo Jesus dará o poder a essas pessoas de serem chamadas filhos de Deus. É assim que acontece. Então, quando as pessoas se tornam filhos de Deus, o Pai começa a falar com essa pessoa, a se revelar a essa pessoa, a se manifestar na vida dessa pessoa. E assim, essa pessoa é habitada por toda a plenitude de Deus, para sempre. Então é importante que a humanidade hoje comece de forma unânime a querer conhecer a Deus. Eu espero que isso aconteça. Mesmo que hoje a maioria das pessoas que existem hoje no mundo estejam longe de Deus, se afastaram de Deus. São ateus. Eles ignoram o seu Criador. Eles não querem saber. Eles vivem a vida nesse mundo, nas coisas terrenas, curtindo a vida intensamente, se envolvendo em muitos negócios desta vida e não estão nem aí para Deus, para o seu Criador. Isso é um erro gravíssimo que a humanidade está cometendo. Mas eu espero que alguém que possa ter uma sensatez na vida possa não cometer esse erro, mas sim acertar por começar a conhecer o seu Criador. Então, o que eu vou falar aqui hoje é para que você conheça um pouco mais sobre Deus. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E esse texto vai falar sobre um acontecimento que aconteceu em Atenas, na Grécia, onde a maioria daquela população, eles tinham seus deuses mitológicos, Zeus, Hera, Apolo, Afrodite, Hermes, Ares e vários outros da mitologia grega. E todos esses deuses que eles tinham, cada um desses deuses tinha os seus próprios templos construídos com mãos humanas, onde os atenienses
prestavam culto, oferendas, faziam sacrifícios a esses deuses. E em meio àqueles templos e altares a vários deuses, tinha um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido, que eles adoravam sem conhecer. Então, esse texto vai falar sobre isso. Então eu vou ler aqui esse texto agora que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Está escrito assim: Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então aquela população ali era muito religiosa. Tinha vários deuses. Era assim que era a vida em Atenas. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo estava anunciando ali Deus, que para os atenienses era Deus desconhecido, que eles adoravam sem o conhecer. Mas a partir de agora, Paulo vai começar a falar sobre esse Deus para os atenienses conhecerem. Porque até então eles não conheciam. Mas a partir do momento em que Paulo vai começar aqui a falar sobre Deus vivo e verdadeiro, eles, os atenienses, iriam começar a o conhecer através das palavras que Paulo iria falar. Não palavras que vieram dele, mas palavras que vieram do próprio Deus. Porque o próprio Deus, pela vida de Paulo ali, começou a falar sobre si mesmo para que os atenienses o pudessem conhecer como Deus vivo e verdadeiro. Então, continuando aqui, ele diz: Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então aqui já Paulo começa a falar que o Deus que ele está anunciando é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ou seja, ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou o céu, o mar e a terra e tudo que neles há, todas as coisas visíveis e invisíveis também. É isso que ele está falando para os atenienses, para que eles pudessem conhecer esse Deus. E ele ainda fala que o Deus que ele está anunciando, que é o Deus vivo e verdadeiro, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não adianta construir templos para Deus. Isso é errado. Ele não habita nesses lugares. Ele está falando isso para que os atenienses se conscientizassem disso, de que o Deus vivo e verdadeiro não habita em santuários feitos por mãos humanas, em tempo algum. Então isso foi dito para os atenienses que estavam ali no Areópago, ouvindo Paulo falar. E ele continua dizendo: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Então, Deus vivo e verdadeiro, ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ele não precisa de nada que você possa dar a ele com as suas mãos. Ele não precisa disso. Então, Paulo aqui está conscientizando aqueles atenienses de que Deus não precisa de nada que possamos o servir com as nossas mãos. Essa é a realidade. E ele continua dizendo: pois ele mesmo é quem dá a todos, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então ele está falando aqui para os atenienses que é Deus quem nos dá vida para você, para mim. Ele é aquele que nos dá respiração.
esse ato de respirar continuamente, é Deus quem nos dá. E Ele fala aqui que tudo mais, Ele nos dá tudo mais. Ele nos dá vida, respiração e tudo mais. É Deus que nos dá isso. Então, os atenienses que estavam ali ouvindo, ouviram isso e começaram a entender quem era de fato Deus e o que Ele fazia e o que Ele faz por todas as pessoas. Porque Ele diz: Ele mesmo é quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. É apenas Deus. E mais ninguém. Não existe mais ninguém. É isso que nós temos que nos conscientizar desse conhecimento de Deus. Porque Ele faz essas coisas. E aí ele continua: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, ele falou para os atenienses que Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E Ele, que é Deus, Ele fixou previamente os tempos estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, toda a raça humana, para toda a raça humana existe um limite de habitação, tanto no sentido vertical como horizontal. Existe um limite. Esses limites não podem ser ultrapassados em tempo algum, por ninguém. Nós estamos confinados sobre toda a face da terra, para sempre. Vamos nascer e morrer aqui, sem nunca sairmos. Porque existem os limites da nossa habitação estão nessa terra, na face da terra. Essa é a verdade que Paulo está falando aqui para os atenienses, para que eles pudessem conhecer a Deus. E ele continua dizendo: e fixou, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, é na face da terra que toda a raça humana tem que buscar a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, para o conhecer. É isso que tem que acontecer da parte de todo aquele homem a quem Deus criou, todo aquele homem a quem Deus deu vida, respiração e tudo mais. Esse tem que buscar a Deus enquanto estiver aqui na face da terra, vivo. Isso tem que acontecer, porque Ele não está longe de cada um de nós, Ele está perto. E essa proximidade tem que nos levar a conhecê-lo, a adorá-lo, a buscá-lo, a servi-lo, a amá-lo acima de todas as coisas. É isso que tem que acontecer da parte de todo aquele homem que está vivo hoje. Tem que ser assim. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, é em Deus que nós vivemos, é em Deus que nós nos movemos, é em Deus que nós existimos. Essa é a verdade, da qual todos nós temos que nos conscientizar, porque essa é a realidade. É em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Como algum dos vossos profetas tem dito, porque dele também somos geração. Nós somos geração de Deus, nós somos criados por Deus. Você, eu e todas as pessoas que existem hoje no mundo somos criados por Deus. É isso que nós devemos entender sobre Deus, conhecer, porque Ele nos criou. Somos geração dele. Somos feitura dele. Essa é a verdade. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra,
trabalhada pela arte e imaginação dos homens, do homem. Então, se nós somos criados por Deus, gerados por Deus, somos feituras de Deus, não devemos pensar que Ele é semelhante ao ouro, que é algo perecível, ou é semelhante à prata, que também é algo perecível, ou a pedra, que é algo perecível, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ele não é dessa forma. Ele não é perecível, pelo contrário, ele é eterno. Esse é o Deus que você conheceu, Deus eterno. É isso que Paulo está tentando fazer com que os atenienses conhecessem esse Deus verdadeiro, que é totalmente diferente daqueles deuses mitológicos em que eles acreditavam até então. Aí ele continua aqui dizendo: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então, até aquele momento ali, antes de Paulo começar a falar, os atenienses, eles estavam ignorantes em relação a Deus. Eles não conheciam a Deus. Mas, a partir do momento em que Paulo fala todas essas coisas sobre Deus, para que os atenienses pudessem conhecer a Deus, e eles ouviram e puderam ouvir todas aquelas informações sobre Deus, para que eles pudessem conhecer, eles já não eram mais ignorantes. O tempo da ignorância deles já tinha passado, então. Aí ele diz aqui: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, aqui, Paulo falando para os atenienses, Deus estava notificando para aqueles atenienses que eles deveriam se arrepender. Deus, através da vida de Paulo, estava falando isso claramente para aqueles atenienses que estavam ali ouvindo. Hoje é a mesma coisa. Hoje, Deus, através de muitas pessoas, está falando muitas coisas para que as pessoas possam conhecer a Deus, para que as pessoas possam se arrepender. Muitas coisas mesmo, sérias e importantes. Muitos vão dar ouvidos, outros não. Mas é sempre assim. Mas ele sempre notifica aos homens para que todos se arrependam, sim. Ele dá oportunidade de arrependimento. Deu para os atenienses naquela época, está dando para você hoje, através do conhecimento de Deus. E aí, a última parte aqui diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E aí no final aqui, Paulo já fala sobre o Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele a quem o próprio Deus enviou para salvar o mundo. Não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e depois subiu aos céus. É desse que ele está falando. Então, além de Paulo falar sobre Deus para os atenienses, ele ainda fala sobre Jesus, o Salvador. Falou sobre Deus, o Criador, e falou sobre Jesus, o Salvador. Então ele fez ali uma obra completa para que aqueles atenienses pudessem conhecer a Deus através do que o próprio Deus, através de Paulo, falou para eles. E isso foi muito importante. Então, eu espero que você dê valor ao conhecimento de Deus, à sublimidade do conhecimento de Cristo. É fundamental para a sua vida, é importante, é essencial, é decisivo para a sua vida. Assim como aconteceu em Atenas, onde muitos creram em Deus, em Cristo, através do que Paulo falou. Eles começaram a conhecer a Deus, a Cristo também. Eu espero que hoje também muitas pessoas possam crer e começar a conhecer a Deus e crer também em Cristo Jesus, para que sejam salvos.
Então, essa é a mensagem de hoje, muito esclarecedora, onde muitas coisas sobre Deus foram faladas para que você o possa conhecer. Da mesma forma que os atenienses tiveram a oportunidade de conhecer a Deus através do que foi falado, hoje você pode conhecer a Deus também através do que foi falado aqui, para que você o conheça. E conhecer a Deus constitui a glória do homem. É isso que importa, é isso que tem que ser importante para você. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui, para você ouvir e começar a meditar nela, e assim você possa chegar à conclusão de que você tem que conhecer a Deus, porque é isso que é importante para a sua vida. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.